Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Você está assistindo ou ouvindo o Política S, nosso programa do Século Diário sobre política e poder no Estado do Espírito Santo. Esse e outros programas você encontra no nosso canal no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify, Google Podcast, e também encontra no Instagram o @tvséculo, repercutindo um pouco do que acontece aqui na política capixaba. Hoje nossa convidada é a Rairane Pedroni, que é a nova vereadora do município de Aracruz, ali no norte, litoral norte do Espírito Santo, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ela assumiu o cargo recentemente, dia 28 de agosto de 2023, faltando um pouco mais de um ano, para o fim da legislatura, logo para o fim do mandato. E queremos saber, dessa novidade, conhecer um pouco mais. Então, bem-vinda, Rairane, obrigado pela presença. Queria que você começasse contando um pouco sobre esse processo, que levou você a assumir aí já na reta final desse mandato, esse posto de vereadora do município de Aracruz. Olá, Vitor. Olá a todos, todas e todes que nos escutam. Agradecer a participação e o processo, A gente fez uma campanha em 2020. O nosso partido, ele teve a quantidade de representação feminina, correta, e aí nós disputamos. Não levamos, naquela campanha, naquela eleição, e uma colega, ela entrou na justiça denunciando uma fraude eleitoral, que ela tinha recebido algumas denúncias e ela foi e denunciou. E, a partir disso, o processo começou a correr, e aí nós tivemos um partido cassado, a princípio, com 2 vereadores, e depois, posteriormente, um outro partido foi cassado, que foi quando nós, do PCdoB, entramos. Então, assim, eu acho muito significativo, o fato de uma mulher entrar justamente por conta de fraude eleitoral nas cotas de gênero. Os outros 2 foram cassados, assumiram 2 vereadores homens. E aí, o nosso, aí eu assumi. Então, assim, eu achei também uma reparação. Porque é lamentável a gente ver, como que, em pleno 2020, na época, os partidos ainda tratavam a cota como algo a não ser preenchida, com candidatura laranja. E é mais importante ainda, emblemático, nesse momento você discute lá no Congresso essa mini-reforma política que estaria anistiando, inclusive, esses que não cumprem, e que essas medidas judiciais sirvam de exemplo, aqui para o Estado e até para o Brasil, Exatamente. É tanto que as cassações, elas continuam. Eu vi que semana passada também uma vereadora entrou também por conta de fraude eleitoral na Câmara de São Mateus. Então, assim, exatamente, eles vão caindo, Agora, o que eu acho muito preocupante é essa mini-reforma política. Pois é. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória política. A sua campanha teve essas pautas, pautas progressistas, Sim. Pautas relacionadas com essas lutas do município de Aracruz, que existe, também lutas já, algumas até bem antigas, contasse um pouco da sua trajetória política e dessas bandeiras que você traz para esse mandato. Sim. A minha trajetória em Aracruz, ela começa, então, eu me organizo no Partido Comunista do Brasil, e também eu me organizo em coletivo, 2 coletivos, o coletivo de mulheres Dona Astrogilda e o coletivo que luta a favor do transporte público de qualidade, que é o nosso Aracruz. Então, na campanha, a gente levantou essas bandeiras, que era do transporte público, lutando por um transporte público
de qualidade, ou seja, mobilidade urbana, e também na questão das mulheres ocuparem espaços de poder, principalmente quem? Mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres periféricas, mulheres trabalhadoras ocupando espaços de poder. Então foi assim uma campanha onde que a gente levantou muito essa bandeira de mulheres ocupar esse espaço. Parecia que a gente já estava adivinhando, né, que a questão de candidaturas laranjas. Mas a nossa campanha foi sempre voltada para a juventude também, principalmente para uma juventude periférica, a galera que se organiza no hip hop, no skate, enfim, trazendo a periferia também para dentro do debate. A nossa campanha abordou também a questão da comunidade LGBTQIA+. Então, foi bem interessante que foi uma campanha construída. Não foi algo assim, quais são as bandeiras? A gente já tinha uma bandeira, né? Já tinha essas bandeiras antes de entrar, né, para a campanha, mas na pré-campanha a gente foi construindo coletivamente. Então, na época a gente estava, né, num momento de pandemia, então a gente conseguiu fazer reuniões online segmentando, então, a juventude, mulheres, comunidade LGBTQIA+, e mobilidade urbana. E aí a gente foi construindo. Então, foi uma campanha construída a várias mãos. E isso, assim, se estende hoje para o mandato, mas eu achei muito bonita a forma, né? Foi orgânico, assim, foi uma campanha orgânica. Você está até, para quem está ouvindo, né, você até com a camisa aqui do MST, né? Porque você também tem uma ligação nessa defesa rural também, né? Sim, tenho também. Da agricultura. Sim, da agricultura camponesa, agroecológica. Na época a gente assinou uma carta onde fazendo compromisso de levar, né, as políticas públicas ou de criar políticas públicas agroecológicas. Então, a gente está aí já se movimentando para isso. Ontem a gente teve uma agenda justamente para tratar a respeito de criação de políticas municipais, agroecológicas, enfim, a gente está movimentando, a gente está em contato com o MST. Na época da posse, né, no dia 28, alguns representantes foram lá na Câmara. Tem acampamentos, inclusive, né, lutando por reforma agrária importantes ali, Jacupemba, sim, né, Índio Galdino. Lá no córrego em Jacupemba, no córrego do Índio, nós temos 2 acampamentos. Nós temos o acampamento Índio Galdino e agora a gente tem o acampamento Padre Gabriel. Então, eles foram, os 2 acampamentos foram, e foi muito bonito, levaram bandeira, ocuparam o espaço, celebramos, porque é isso, não é um mandato que ele é coletivo, ele é participativo, não é o mandato da Rairane, é o mandato dos movimentos sociais. Agora, o que você acha que dá para fazer nesse tempo? Porque, assim, nós estamos chegando aqui, né? Daqui a pouco já é outubro, vai faltar um ano para as eleições. A gente sabe que é um ano que a lógica do parlamento é um pouco mais esvaziada. O mandato vai até dezembro, né, do ano que vem e tal. O que dá para fazer? O que você pretende fazer nesse espaço de tempo, né? Montando uma equipe, sei que também demora um tempo para, né, se adaptar com isso e tudo mais. Como é que estão as suas expectativas em relação a isso? O que vocês vão, assim, com foco? E, enfim, fora que, claro, tem todas as questões do parlamento que você já tem que responder, né? Mas o que vocês, como mandato, pretendem colocar? Assim? Então, a gente pretende organizar a questão camponesa mesmo, né? Tanto pensando na política, uma política municipal agroecológica, e aí você tem atores, né, os acampados, os assentados, as mulheres, os indígenas, as indígenas que trabalham com a terra. Então, a gente está organizando já para criar a política municipal de agroecologia. Eu acho que isso é algo que a gente vai conseguir, né, entregar para a população. O outro é a organização da juventude, das juventudes. A gente vai ter agora uma conferência municipal e a gente está agitando, já organizando as juventudes para poder ir participar e vir para estadual, ou seja, então a gente já está escutando as juventudes para a gente também trabalhar o Conselho Municipal de Juventude,
que está defasado, que precisa, né, de uma modernização, precisa de um protagonismo das juventudes. Então, a gente também está já em contato com as juventudes. E a questão crítica nossa, que é a questão do transporte público coletivo. Então, eu acho que o grande desafio vai ser com o transporte público, que assim, para mim é uma das bandeiras mais caras, é tipo a menina dos olhos, né? Porque eu sou usuária do transporte também, cheguei em Aracruz usuária, o que me fez também entrar na política, na campanha, foi a questão do transporte, né? A questão de como que tá precário e como que os usuários, as usuárias, eles são como se fossem párias em relação ao, né, do poder público. Parece que o poder público não olha para eles, né, não escuta. E aí a gente está diretamente agora conversando para a gente poder pensar em soluções, mudança de contrato, enfim, aumento de linha. A gente vem acompanhando no século também, né, como repórter, eu e outros repórteres, né, essas lutas lá de Aracruz. É muito caro, né, assim, as linhas para as regiões do interior, assim. É bem impressionante para quem tem que fazer percursos diários, né? Sim, para você ter noção. E poucas empresas que dominam. É um monopólio, né? É uma empresa. Agora é uma empresa. É uma empresa. E assim, uma trabalhadora, ela saindo lá de Praia Formosa para ir para Aracruz Sede, ela gasta no mínimo uns R$24 por dia. Então, aí vai um quinhentão no final do mês. Você imagina o quanto que isso faz de diferença no fechamento das contas. Sim. De uma mãe, às vezes é uma mãe solo. E pode até inviabilizar de conseguir um trabalho, né? Porque isso... Exatamente, tiver que pagar, não vai querer essa mão de obra. Então, a gente está mexendo assim, falando de uma... Para mim, é uma mazela, uma chaga social mesmo, né? Essa questão da mobilidade. E assim, você, antes de assumir, chegou a estar como subsecretária, né? Da atual gestão. Eu queria saber como é que você vê o seu mandato na relação com a atual gestão, né? O prefeito é o Dr. Coutinho, que é do Cidadania. Como é que progressistas. Mudou, né? Desculpa, foi eleito pela Cidadania, mudou. Como é que você vê o posicionamento do seu mandato em relação à atual gestão? O que acontece? O nosso partido, ele caminhou, né, na época das eleições, com o partido do atual prefeito. E a gente estabeleceu uma aliança, né, participando do governo, né, de alguma forma. E assim... Estamos juntos, a gente é base, mas o Dr. Coutinho conhece a gente, né? Então, assim, a gestão conhece, sabe das nossas lutas, sabe das nossas causas e sabe que a gente tem muito apreço e muita responsabilidade, compromisso com a questão do transporte público. Então, a gente caminha, né? Mas a hora que tem que falar que não tá legal, não tá legal. Então, assim, a gente cobra, né? E como é que foram, assim, esses primeiros momentos, as suas primeiras semanas, né, no parlamento? Como é que você... Tem outras mulheres também, tem um outro vereador, né, progressista também, que é o Wilson Jaguareté, né, do PT, liderança indígena, foi o mais votado, inclusive. Como é que você está vendo essa participação, essa composição? A gente tem falado aqui também, né, programa anterior, né, da questão das mulheres, né, principalmente as mulheres progressistas, não tem sido ambientes muito agradáveis às vezes, saudáveis em alguns aspectos, né? Eu queria saber como é que está sendo essa experiência também, que você foi candidato pela primeira vez, né, em 2020, de estar ali, né, do parlamento, que a gente imagina como mas estar ali a gente sabe que é diferente, né? É muito recente ainda, né? A gente está ainda se ambientando, está no momento... Está sendo cansativo, né? Porque eu continuo na prefeitura, porque eu sou servidora pública efetiva, e depois das 6 horas, né, que eu cumpro, aí eu vou para a Câmara, e de tarde, de noite, então participando de reunião, montando equipe. Está sendo assim, eu estou no momento de transição mesmo,
me ambientando. A gente chegou, é a terceira ou quarta semana essa, então não dá muito para falar como, como que está sendo na questão, até mesmo pensando, né, de um ambiente mais hostil às mulheres. Mas é óbvio que eu sou declaradamente a parlamentar de esquerda. Eu não digo nem progressista, não. Estou falando de esquerda comunista mesmo, né? Então, isso, às vezes... feminista, E né? feminista. Então, isso, às vezes, gera um incômodo. Aquele incômodo que não é verbalizado, né? Às vezes é em aquela coisa mais silenciosa, então, né? Mais silenciosa. Nós temos duas mulheres, né? Uma é vereadora pelo Republicanos e a outra pelo Cidadania. Então, cada uma tem a sua veia ideológica, né? Dos partidos. E tem o Wilson Jaguareté, que é um candidato que é um vereador, né? Parlamentar indígena que é do PT, e que ele também, aí a gente conversa muito. Então, eu falo, e o nosso gabinete é um de frente para o outro. E aí eu acho que é bem legal, porque a gente conversa, a gente interage, alguns projetos de lei que a gente está chegando aí, um conversa com o outro. Então, está sendo uma interação bem legal. Assim. É interessante que conseguiu aprovar, né, a política municipal, né, indígena. Sim. Depois de tanto tempo, né, o município com maior população indígena, o único município com aldeias indígenas. Exatamente. Então, é uma questão muito interessante, né, que se possa caminhar, como você falou, também uma bandeira, né, para vocês. Sim. Inclusive, a gente conversa com a juventude indígena, principalmente com as jovens mulheres indígenas. E, assim, uma coisa que eu tenho falado com elas, né, se organizem e disputem as eleições. Vão disputar a eleição. Porque se esses partidos, eles desdenham de candidaturas femininas, colocando laranja, o campo da esquerda, das esquerdas, ele precisa mostrar ao que ele veio, que é justamente alavancar a candidatura das mulheres. As mulheres precisam ocupar espaços de poder, né? E aí eu sempre converso com elas, o ano que vem a gente tem 17 vagas na Câmara, vão disputar. Então, assim, seria acho que muito revolucionário, né, ter uma mulher indígena. Principalmente assim, uma mulher jovem indígena, né, que chega com essa visão, né, da transformação, que chega com essa visão do fazer diferente. É porque como a gente falou um pouco, né, um mandato curto que você tem agora, mas também tem uma possibilidade de visibilização, né, que sua votação lá na última não foi, né, suficiente, mas que agora com a estrutura, com a possibilidade de fazer a política, de mostrar a política, tem um potencial de crescer nesse sentido. Então, eu queria saber se você tem pensado em continuar, né, digamos, em se fortalecer, né, não se, a gente sabe, né, como um projeto, né, que possa ser viável na próxima eleição, mas você também está falando de outra coisa que é fortalecer outras candidaturas. Você acha que seria positivo também? Primeiro você pensa, né, em se fortalecer para continuar ocupando esse espaço? Sim, com certeza. Eu penso hoje, assim, né, a gente conversa lá no mandato, a gente pensa em disputar o ano que vem, mas não só apenas disputar, mas organizar outros setores, outras, né, as mulheres negras, mulheres LGBTQIA+, mulheres indígenas, juventudes, né, para poder disputar. Eu acho que é fundamental, né? Era aquela frase que a Marielle Franco dizia, né? Eu estou aqui, eu puxo agora que eu consegui, né, tá no espaço, eu vou puxar outra para estar junto. E é assim que a gente vai construir na política, porque a gente precisa de diversidade. Eu acho que é fundamental a representatividade ser diversa, né? Porque, infelizmente, hoje a gente tem, assim como no Espírito Santo, uma Câmara que é conservadora, né? Que tem, né, uma fala que às vezes é até única também, né? Justamente por conta do perfil do município de Aracruz. Então, assim, um ou outro, né? Ou uma fala ou outra que se destaca
de forma progressista, mas assumidamente mesmo, né? De esquerda só tem eu e Wilson. Né? Então, seria muito interessante para a gente ter pessoas ali. Eu digo pela saúde política, né, do município. Acho que a gente precisa de transformar mesmo. E outra coisa, né, quando a gente fala de política, a gente fala de disputa, né? Então, é o tempo todo a gente disputando. Então, a esquerda, ela precisa, né, tá disputando mesmo esses espaços. E eu sou uma pessoa que eu sou idealista, mas mais que idealista, eu falo que a gente precisa ir para a ação. E assim, pensando nesse sentido, o PCdoB hoje compõe uma federação, né, com o PT e com o PV, o que dá um respiro para o partido que estaria hoje com dificuldades em relação à cláusula partidária, acesso a recursos, né, porque a cláusula vai subindo, né? Então o sarrafo vai subindo cada vez mais. O PSOL e a Rede se aliaram também, outros partidos fizeram cidadania com o PSDB, né? Para tentar, né, continuar existindo, mas hoje vocês estão numa federação, que é o PT e o PCdoB, que tradicionalmente trazem liderança de esquerda, e o PV, que é um partido mais dúbio ali, né? Tem algumas lideranças progressistas, tem outros que não são, mas que vão estar na mesma disputa dentro de uma federação como se fosse, né, uma antiga coligação, enfim. Como é que está essa articulação? Você fala de outras candidaturas, seriam pelo PCdoB, seriam por outros partidos? Como é que você está vendo também o fortalecimento do partido e da federação nesse sentido? Eu vejo assim. Eu sou uma pessoa, eu prezo muito pela liberdade, né, das pessoas se organizarem no partido que elas achem mais interessante, né? Óbvio, dentro do campo progressista. É claro que eu vou estar puxando para o meu, porque eu acho que o meu é o mais interessante, por isso que eu estou nele, né? Eu gosto do PCdoB, eu gosto da forma como que a gente se organiza. A gente tem hoje um partido que é uma presidenta, né, liderado por uma presidenta, uma mulher, e tem outras mulheres maravilhosas que compõem o nosso quadro. Então, assim, eu vou estar puxando para o nosso. Mas nada impede também que uma outra pessoa ela tenha afinidade com o PT, se filie ao PT, dispute pelo PT, dispute pelo PSOL, né, pelo PV, se for o caso, mas desde que seja progressista, né, porque conservador já tem bastante. Né? Até mesmo porque essas pautas progressistas não são debatidas, né, nesses outros partidos. A gente vê que eles têm um outro projeto político totalmente diferente do nosso. E aqui no estado a gente vê o PCdoB assim, acho que é uma questão também, o seu mandato ganha uma relevância, é um município importante, né, para o Espírito Santo, é um município, digamos, de médio para grande porte, Aracruz. Então, assim, passa a ser um quadro com uma visibilidade importante para o partido. Como é que você está vendo, como é que está sendo recebido isso no partido? Como é que você vê hoje a situação do PCdoB para as próximas eleições, tanto municipais como estadual aqui no Espírito Santo? Eu acho que deu uma oxigenada no partido. A estadual está super engajada também. Acho que isso vai movimentando, vai dando... Porque a gente está vindo de um momento político que a gente foi devastado, né? Acho que a gente está juntando os nossos caquinhos, assim. E eu não digo só o PCdoB, eu digo a esquerda como um toda, né? Acho que agora, com essa eleição do presidente Lula, que a gente começa a respirar, porque esses 4 anos de governo Bolsonaro, eles detonaram a gente, né? Então, assim, foi um momento muito cruel com a esquerda. E aí a gente está ainda, assim, se entendendo. E o PCdoB, ele também passa por isso, né? Ele não está diferente dos outros. Então, acho que agora que a gente está conseguindo respirar, conseguindo né, visualizar mesmo para o ano que vem uma campanha, né, a movimentação do partido, enfim. Eu digo assim, principalmente municipal, né? Então, assim, eu fico mais na questão do município. E municipal, né, falando na questão do partido a nível de município, a gente está muito animado. Formar
uma chapa de vereadores. Sim. Como é que vocês estão vendo essa questão do executivo? Porque, assim, agora quer dizer, vocês vão ter que decidir entre os 3 partidos, né? E isso vai implicar na correlação de forças entre os 3 partidos. O doutor Coutinho é o primeiro mandato dele, né? Ele pode se reeleger. Alcântara virou deputado, foi o derrotado da última eleição, virou deputado estadual, né? Quer dizer, também ganhou uma força política, pode querer, não perde mandato. Se for candidato, tem outros nomes, vocês têm pensado na construção de um nome, no apoio ao atual prefeito? Como é que vocês têm enxergado essa possibilidade? A gente está ainda conversando, mas ainda tudo é uma questão de conversa, né? Mas também não vejo o porquê de não lançar também um candidato do nosso campo. Enfim, eu acho que as possibilidades são muitas. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar a respeito do ano que vem, né? Principalmente da majoritária do ano que vem, porque é muito volátil, né? Os grupos, eles vão conversando, daqui a pouco esse grupo que formou aqui já desmembra e forma outro, enfim, a gente ainda tá muito ainda eu acho que não tá dando para vislumbrar muita coisa, não. Mas a gente, enquanto federação, a gente tem feito as nossas conversas internas, né? Então a gente não descarta também, não, a possibilidade, né? Sim, tá. Vamos ficar acompanhando aí. As cenas dos próximos capítulos. Pois a gente está sempre atento aí, então vamos ficar atentos para ver as novidades, como é que vai se desenhar isso, porque realmente cada vez mais forte, principalmente aqui na Grande Vitória, a gente tem acompanhado que a movimentação tem sido bem intensa, né? Né? Em relação aos atores políticos, para quem vai, quem vem, né? Enfim, para tentar é um momento de começar a tentar viabilizar, né? E medir forças e ver. Mas é isso, eu queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem final aí para quem está ouvindo. O que eu queria, assim, deixar de mensagem é: se organizem, vamos disputar. A gente precisa muito de mudanças verdadeiras, éticas na política, sabe? A forma que a gente tem visto, né, no Brasil como um todo, a política realmente ela é muito ruim, né? Ela é tóxica para nós mulheres, só que a gente pode mudar. E a gente vai mudar quando a gente ocupar esses espaços. Então, vamos organizar, vamos disputar, sim, as eleições e que tenha o maior número possível de candidaturas e de candidaturas de pessoas diversas, né? Eu acho que é isso. Vamos se organizar. Não vão ter medo, porque às vezes a gente fica com medo, um receio, né? Isso não é para mim, eu não gosto. Porque se você deixar, outra pessoa vai ocupar e vai falar o que você tem que fazer, vai fazer a lei para você, né? Vai fiscalizar por você. Então, vão se organizar e vão disputar e vão ocupar o espaço, vão transformar. A gente precisa mudar essa política nossa, sim, e a gente precisa renovar. Eu acho que a gente precisa trabalhar mesmo o que é, né, a democracia. E a nossa democracia, ela é frágil. Então, eu vejo que fica na mão mesmo da esquerda fortalecer, né, e fortificar a nossa democracia. Então, fica aí um apelo, gente, né? Vão disputar as eleições o ano que vem, principalmente as mulheres. Beleza, obrigado. Rairane Pedroni, vereadora de Aracruz. Esse foi o Política é Essa, o programa quinzenal do Século Diário sobre Política e Poder no Espírito Santo. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer aqui nos bastidores e do Estúdio 42B. Então, para saber notícias diárias, análises, informações sobre o Estado do Espírito Santo, acesse séculodiario.com.br e acompanhe a gente também aí no YouTube, nas plataformas de áudio. É isso, até mais. Valeu. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.